Gente, tudo bem? Voltei, demorei um pouquinho, acho que 2 semanas desde que eu comecei esse canal. E hoje eu queria falar sobre uma coisa que eu acabei de viver. Eu tive um insight agora tomando banho, muito forte. Eu liguei alguns pontos, né? Só quando a gente consegue olhar para trás, às vezes, que a gente consegue conectar os pontos, como diz. Gente, Steve Jobs. Nossa, eu tô com Tony Robbins na cabeça porque eu tô estudando desenvolvimento pessoal. Então, Steve Jobs, quando ele faz aquele discurso dele na Universidade da Pensilvânia, eu acho, não sei, e ele fala que a gente só consegue realmente fazer, às vezes, entender alguns acontecimentos da nossa vida quando a gente olha para trás. Então, quando o tempo passa, né, um pouquinho, e aí a gente consegue realmente entender o todo e não só aquela coisa sozinha, aquele acontecimento específico. E é isso, eu tava então tomando meu banho, pensando aqui em umas coisas. Começou, na verdade, essa tomada de consciência, começou alguns dias atrás, quando eu tava conversando com uma amiga minha sobre o meu preço, o preço do meu coaching, né, do meu programa. E ela tava falando pra mim, porque eu fiz uma Discovery Call, que a gente chama, que é uma primeira ligação, onde eu converso com um potencial cliente para explicar o programa, para explicar como funciona, para perguntar algumas coisas para entender se tem realmente uma compatibilidade entre como eu funciono e como a pessoa funciona, compatibilidade entre os valores também, meus valores e os valores da pessoa, valores mesmo internos, né? Se aquela pessoa ela é íntegra, se ela trabalha desse jeito, se ela é aberta, se ela tá pronta a ser vulnerável. E aí eu tive uma Discovery Call com uma amiga dela. E aí ela me fez um retorno sobre a amiga dela, sobre como foi nossa ligação, né? E ela me falou, minha amiga me disse que foi muito legal e tal, mas que o valor tá muito caro pra ela, que não tá dando, ela não tem como investir. E aí eu falei, escuta, eu me justifiquei dizendo, eu fiz um coaching, eu mesma tô seguindo um programa de coaching, e a minha coach, ela me aconselhou colocar esse valor para eu poder me dar o valor que eu tenho, valorizar minha experiência, não baixar muito meu preço, ficar firme, porque eu tenho que acreditar em mim antes que qualquer outra pessoa acredite em mim. E precificar num valor que me parece honesto e que representa o valor do meu programa é algo que eu deveria considerar, né? E ela ficou, tipo, repetindo, eu acho que é um absurdo ela né? Eu acho um absurdo, eu acho que não é legal da parte dela te aconselhar algo assim, porque ela pode estar te bloqueando de conseguir clientes. E aí eu tava escutando ela e eu fiquei pensando, mas quem disse que eu tenho que fazer o que minha coach tá me dizendo de fazer? Eu só tô fazendo o que ela tá me dizendo de fazer porque eu acredito que ela tem razão. Porque eu quero, porque eu concordo com ela, porque, né? E aí eu fiquei pensando, por que será que minha amiga estava me colocando nesse espaço de vítima, não de vítima, mas de alguém que não tem capacidade de tomar a decisão por si só? E aí eu fiquei escutando, eu escutei porque eu sei que ela tava falando aquilo com a melhor das intenções, que ela tava falando aquilo porque ela conhece minha coach, porque ela tá querendo me ajudar, e eu não levei nem um pouco a mal. Se eu deixei transparecer alguma coisa, ou se vocês interpretaram dessa maneira, não foi nem um pouco isso, mas eu consegui ter esse distanciamento durante a conversa no telefone mas pera, não se preocupa, tipo, nem levei tanto em consideração o conselho, porque na minha cabeça eu tô fazendo porque eu quero, não é porque ela me aconselhou assim e eu sou uma pessoa frágil e fraca e incapaz de tomar essa decisão por mim mesma. Eu tô muito bem informada, eu tô fazendo porque eu quero, eu coloquei esse preço porque eu tô querendo, né, eu mesma ousar colocar esse valor, porque eu acho que é assim que tem que começar meu novo minha nova aventura empreendedora. E aí tá, e começou aí, né, essa coisa esse shift, porque até poucos dias atrás, poucas semanas atrás, eu tava num mindset muito mais de vítima. Eu tava sempre, por que será que a situação aconteceu comigo? E tá, não com aquele sofrimento, porque why me? Não, mas mais, porque eu não sei por que isso tá acontecendo comigo, por que será que eu criei essa situação na minha vida? E sem entender. E acabei sacando que eu tava me vitimizando. Agora eu tô sacando um pouco melhor. Tava me vitimizando porque eu não tava querendo tomar responsabilidade pela situação.
Então, que situação é essa? Eu vou contar pra vocês, não em detalhe, porque é uma história muito longa, muito chata, mas a história é a seguinte, eu vim pra Ásia e eu tenho alguns amigos, algumas pessoas-chave aqui na Ásia, né? Eu tenho uma amiga minha chinesa que eu conheci no trabalho na Tailândia, tenho um amigo, tenho meu ex-namorado que tá na Birmânia, tenho um grande amigo meu que é o melhor amigo do meu ex, pequeno detalhe que vai ser importante, por isso eu conto, que eu conheci em Roma, que tá morando em Singapura, então eu tinha essas pessoas, eu tenho essas pessoas aqui, e foi por isso que eu meio que estruturei minha viagem em função dessas pessoas, para eu poder vê-las, porque não é todo dia que eu estando na França eu vejo alguém que tá em Singapura ou alguém que tá na Birmânia, ainda mais com a guerra civil que tá rolando, não é muito evidente, não é muito fácil. Então eu me estruturei para tentar ver essas pessoas. E chegando na casa desse meu amigo de Singapura, que é o melhor amigo do meu ex, eu cheguei assim, tudo aconteceu de uma maneira que eu cheguei quando a família dele ainda estava aqui. A família dele ia embora de 19 ou de setembro, o voo foi, assim, aconteceu alguma coisa, o voo foi cancelado, e eles foram embora no dia 20. E eu cheguei em Singapura por acaso, assim, era pra eu chegar antes, era pra eu chegar início de setembro, a filha dele ia estar aqui, mas tudo aconteceu de uma maneira que eu fiquei 2 semanas na Tailândia, 1 semana e meia na Tailândia, e acabou tudo atrasando e eu cheguei dia 19. Eu fiquei na casa de uma amiga dele, porque Singapura, o custo de hospedagem é bem alto, e ele conseguiu conversar com essa amiga dele, que me recebeu de braços abertos na casa dela, esperando a família dele ir embora. A família dele, por que eu falo família? Antes era filha e agora virou família. Porque, no caso, antes ele estava solteiro e vinha só a filha. E a situação mudou, né? Entre o momento que eu planejei essa viagem, ele estava solteiro, e o momento que a viagem aconteceu, ele voltou com a ex-mulher, ex-parceira. Tipo, teve algum momento aí que a gente começou a desenvolver uma relação um pouco mais leve, um pouco mais flirty, né? Tipo, de flertar um pouco de leve, brincando. O que será que vai rolar quando eu estiver aí? Porque a gente tem essa conexão muito forte desde que a gente se conheceu. Antes, 100%, né? Sem essa potencial tensão que iria além de uma amizade, né? Mas ela sempre esteve presente, assim, a partir do momento que ele ficou solteiro, eu tava solteira também. Eu acho, assim, do meu lado, pelo menos agora eu consigo admitir. Então, eu cheguei na casa dele e logo no mesmo dia a esposa ligou pra ele e falou: eu sei que a Rebeca tá aí, seu filho da... Pronto. Depois eu descobri que ela tava tendo acesso às mensagens dele, ela sabia desde sempre que eu ia estar lá, e na verdade o que aconteceu aqui, ele não contou pra ela porque ela manifestou ciúmes, né? Porque ela tinha visto justamente as mensagens, não falou pra ele e falou como se estivesse sentindo... falou assim, viu as mensagens da gente e falou: vocês estão flertando, que não sei o quê, se ela estivesse aqui você ia querer ficar com ela e tal. E aí ela ficou desconfiada, ficou insegura e acessou as mensagens dele e ela tava sabendo de tudo. E aí ele não contou pra ela que eu ia estar lá. A gente contou pro meu ex, mas não contou pra ela. E bom, a situação foi péssima, tipo, foram 2 semanas um pesadelo, assim, foi muito, muito ruim. Ele acabou indo dormir todo dia na casa de um amigo, eu fiquei no apartamento porque tava tendo um evento esportivo muito famoso, ou seja, a cidade estava lotada, não tinha hospedagem por menos de $3.000 singapurianos, estava muito difícil. E, bom, essa história toda pra dizer que eu, durante muito tempo, não entendia por que eu tinha criado a situação. Eu fiquei pensando, talvez seja pra ser uma virada no relacionamento deles, porque agora eles vão ter que pensar realmente se eles confiam no outro, e conversar de novo abertamente, e reconstruir a confiança. E foi mais ou menos o que aconteceu, pelo menos é a imagem que eu tenho. Agora eu não tô muito em contato com eles, não sei o que aconteceu. Mas que eu pensei, talvez eu esteja aqui por isso, esteja aqui pra, tipo, dar uma sacudida nele, dar uma sacudida nela, pra eles voltarem a reconstruir essa relação. Só que eu não pensei, por que será que eu criei isso pra mim, né? Eu pensei, cheguei até a fazer um vídeo sobre isso, onde eu falava assim, eu aprendi alguma coisa sobre isso também. Eu aprendi que eu não posso ser sempre a queridinha da história da vida das pessoas.
eu também vou ser vilã na vida de algumas histórias, na vida de algumas pessoas, né? E eu gosto muito de agradar as pessoas, e eu gosto muito de dizer sim, eu gosto muito de, sabe, responder às expectativas dos outros. Então, pra mim, foi muito difícil ter uma pessoa me chamando de tudo que vocês podem imaginar do outro lado, e uma pessoa que eu já conheci, porque eu esbarrei com ela também, cheguei a conhecê-la, troquei uma ideia pelo telefone, fiz uma sessão de reiki nela no passado, e eu fiquei, tipo, muito mal com essa situação, porque seria potencialmente, em uma outra vida, uma amiga, assim, uma pessoa que a gente tem muita afinidade, a gente nasceu com 5 dias de diferença, eu fui descobrir depois. Tem muita coisa entre a gente em comum, inclusive físico. As pessoas me conheceram em Singapura, quando eu tava lá, né, durante minha estadia, falavam, a gente já se conheceu, como se eu fosse a esposa do meu amigo. Então foi uma coisa muito forte, assim, de pensar, poxa, eu destruí uma família, o que nem foi o caso, porque eu não fiquei com ele, nem não rolou nada entre a gente, mas tinha essa tensão no ar. E agora, quando eu olho pra situação, eu tava ali no banho pensando nisso, e eu falei, caraca, essa menina me chamou de coisas tão injustas, ela me chamou de solitária, me chamou de solitária, desesperada, que não tem uma vida minha, por isso que eu tô me metendo na vida dos outros. E eu falei, gente, mas que injustiça, né? E aí eu fui pensando nisso e depois voltou uma cena do passado, onde uma amiga minha, esse verão, falou pra mim, Rebeca, você tá super concentrada nos homens da sua vida e você não tá focada no seu trabalho, você tá focada nos homens, só pensa nisso, coloca expectativa em várias coisas, e por mais que eu tenha tentado escutar com as orelhas abertas, essa minha amiga, quando ela me falou isso, eu não escutei com o coração aberto. Então, tipo, eu fiquei meio machucada com o que ela falou, tipo, eu falei, ela não sabe, quer dizer, sabe, mas assim, eu não reagi mal, eu reagi bem, eu falei, ok, obrigada por isso, vou tentar assimilar, vou tentar escutar, porque eu sei que você tá falando algo pelo meu bem, e depois eu entendi, realmente, que eu criei essa situação porque eu tava realmente com essa energia de desespero, sabe, de colocar muita expectativa em relacionamentos, platônicos ou não, e, sabe, eu criei essa situação porque eu tava nessa energia que ela descreveu. Talvez ela usou palavras muito fortes, mas era isso, ela tinha razão. E aí volto mais uma vez para essa coisa da não vitimização. Porque agora que eu entendi isso, por que eu entendi isso agora? Porque eu já saí dessa energia agora. Tem 3 semanas que eu tô aqui em Bali, eu não vejo ninguém, eu socializo quase com ninguém, eu vivo para trabalhar e para cuidar do meu corpo e da minha alma. E eu não tô pensando em homem. Então, eu não tô pensando nem um pouco em homem. Então, com essa mudança de energia, agora que eu consigo realmente olhar para a energia que eu tava 3 semanas atrás e falar, caramba, eu realmente tava nessa energia que ela descreveu, com palavras um pouco menos legais, né? Mas é isso. Então, eu saí desse lugar de vitimização porque agora eu tô conseguindo distância dessa situação. E isso, pra fechar, me lembra uma situação que aconteceu tem uns 4 dias. Eu tô aqui, eu fiquei doente, tive várias infecções, uma chamada Bali Belly, que é quando as bactérias de Bali, você não reage bem a elas, né? E aí eu fiquei muito ruinzinha. E depois eu melhorei e tal, mas eu continuava com energia super lá embaixo, super cansada, super morta. Gente, eu dormia a tarde inteira, tipo, não conseguia fazer mais nada durante esses 3 dias. E eu falei, pera, eu tô doente, não é possível, ainda tô doente, ainda deve estar faltando vitamina no meu corpo, tem algo errado, sei lá, deve estar com um tumor, uma coisa muito forte, porque eu não consigo arrumar energia no meu corpo, zero energia. E aí eu parei e falei, eu vou tentar assumir, tipo, acreditar que essa falta de energia, ela não tá numa coisa que é fora do meu controle. E aí eu fui examinar, né? Gente, o que tá acontecendo? Será que eu não tô atendendo meus valores, não tô alimentando meus valores internos? O que tá acontecendo? Será que eu não tô cuidando de mim como eu deveria? Será que eu não tô escutando meu corpo como eu deveria? E eu comecei a escutar meu corpo, escutar a minha mente, escutar a minha energia, e eu percebi que eu não tava fazendo certas coisas para o meu corpo e para minha cabeça, né? E então eu comecei a fazer exercício físico com mais frequência, mesmo se eu tava, tipo, eu não tava conseguindo fazer nem 15 minutos de exercício. Eu segui 13 minutos de uma sessão de 15 minutos,
Já tava exausta, mas eu falei, tudo bem, eu vou persistir. E todo dia eu vou fazer um pouquinho mais de exercício. E todo dia eu vou prestar mais atenção aos meus pensamentos e às minhas atitudes. E vou meditar com mais afinco, porque eu tava meditando muito rápido, porque eu tava acordando 2 da manhã, anyways. E aí eu fui fazendo isso e minha energia voltou com tudo. Minha energia voltou com tudo. Eu tô produzindo como nunca na minha vida eu produzi. E eu tô cheia de energia, eu tô super feliz, eu tô me sentindo super saudável. E isso tudo veio dessa não vitimização, dessa tomada de responsabilidade. Eu me responsabilizei pela minha falta de energia. Como eu tô me responsabilizando agora pela situação que eu vivi 3 semanas atrás. E como eu tô me responsabilizando pelo preço que eu tô escolhendo colocar no meu coaching. E pelo que acontecer, se eu não tiver nenhum cliente porque o preço tá muito alto, eu vou me responsabilizar por isso. E não vou jogar isso em cima de ninguém. Então é isso. Então, pra dizer que às vezes não, gente. A gente cria tudo que acontece na nossa vida é a gente que cria. Então, vamos tomar um pouco mais de responsabilidade pelas coisas que a gente vive. É claro que tem exceções, tem coisas que a gente não pode controlar. Uma morte, uma doença, alguma coisa que foge do controle, um acidente. A gente não pode, né, também dizer que tudo é culpa nossa. Não é nem, a palavra nem é culpa. A gente tem que, tipo, cortar a palavra culpa do dicionário e colocar a palavra responsabilidade. Qual é a minha parte de responsabilidade na vida que eu tô vivendo hoje? E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha agregado valor e que vocês tenham, sei lá, tenha desencadeado reflexões em vocês também, ok? Um beijão e até a próxima.